Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, nosso bate-papo sobre os caminhos do mercado financeiro. Bom, estamos terminando o primeiro mês de 2021 e vamos para um mês de queda. Estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 29 de janeiro. O mercado acabou de fechar, os números estão sendo atualizados, mas, depois de uma euforia aí registrada na virada do ano, o Ibovespa sofreu uma dura queda nessa última sessão de janeiro e tem uma perda já superior a 2%. O Ibovespa fechou precisamente a 3%, caiu de uma maneira forte no seu finalzinho, fechamento em 115.320 pontos. Uma semana agitada, preocupações aí com pandemia, o ritmo da vacinação ainda um pouco instável, somando-se um contexto global com temores sobre a atividade especulativa que tivemos aí nessa semana em Wall Street. Vamos também bater um papo sobre isso. Tudo isso agravado pela cautela com a política aqui no nosso campo doméstico, né? Temos aí eleições da Câmara no radar, tivemos algumas questões envolvendo possível greve dos caminhoneiros na semana que vem, enfim, um caldo muito mal temperado e que ficou indigesto para o mercado nessa última semana. Para a gente bater esse papo legal, hoje eu estou com Cadu Wing com a gente nesse podcast, nesse Conversa que Rende. Tudo bem, Cadu? Tudo bom, Rafael? Tudo tranquilo, prazer estar de volta aí, fiquei uns dias aí fora, mas estamos de volta aí para bater um papo sobre essa semana e os principais acontecimentos. Show, seja muito bem-vindo, o podcast sendo abrilhantado pelo seu talento. Vamos lá, Cadu, como é que você viu essa semana? Muita gente falando que foi uma semana de colocar os investidores no devido lugar, aquele freio de arrumação, aquele pescotapa para você ficar esperto. Opa, não vai ser tudo este mar de rosas, este mundo de flores, não. O Ibovespa chegou até a 125 mil pontos no início do mês, uma resistência forte ali foi encontrada e de lá para cá foi só queda abaixo. Como é que você viu esse primeiro mês aí de 2021 e, sobretudo, como é que foi essa semana, na sua opinião? O ano ele começou com um movimento muito forte, né, das bolsas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente teve uma certa reviravolta ali na questão da eleição americana, né, com essa onda azul, né, que parecia que não ia se confirmar, se confirmando, e essa expectativa de um pacote americano mais forte, um dólar mais fraco, e tudo isso fazendo com que as bolsas no mundo inteiro, né, reagissem positivamente diante dessa expectativa. Conforme o mês foi caminhando, a gente viu, né, a Bolsa Brasileira bateu 125 mil pontos, passou até um pouquinho de 125 mil, e as últimas 2 semanas a gente viu aí uma queda mais significativa, principalmente nessa última semana agora do mês, né, em que a Bolsa recuou aí um pouquinho mais de 3%. O mercado estava, na minha opinião, um pouquinho esticado. A gente, quando olhava para algumas empresas, né, vou dar um exemplo aqui, a Vale do Rio Doce, que foi a R$102 ali as ações, chegou a bater 70% de alta, né? Mesmo no ano de crise, você pegando ali 2020, né, somando com o início de 2021, era uma alta bastante expressiva. O setor de siderurgia e mineração foi o setor principal da Bolsa Brasileira no ano passado, com alta média de 50%. Então, a gente via os ativos um pouquinho esticados, era natural que ocorresse algum tipo de realização em função dessa alta expressiva. Somada a isso, tem todos esses fatores que você colocou muito bem aí nesse resumo inicial, né? A gente tem essa preocupação maior em relação à pandemia, então isso trouxe uma nova preocupação com a atividade econômica. A gente vê o número de casos cada vez aumentando mais e mais, a política de vacinação, né, que trouxe toda aquela expectativa no final do ano passado, né, final de 2020. Em 2021, a gente está vendo a dificuldade de você conseguir imunizar a população. Eu não estou falando só de Brasil, né? Brasil, a gente tem essas nuances aí políticas que complicam um pouco mais, mas quando a gente olha para o resto do mundo, a gente também percebe
essa dificuldade. A gente vê a Europa brigando com a AstraZeneca para não exportar as vacinas, então existe ainda, né, essa dificuldade, não só logística, mas até politicamente, né, de como vai ser feito, quem é que tem a prioridade, quais são os países que vão receber. Isso tem trazido um pouco mais de preocupação. É legal a gente ressaltar também que a gente tem o início da temporada de balanços, né? Então, isso trouxe um pouco mais de volatilidade para o mercado. A gente teve empresas reportando resultados um pouquinho mais baixos. A gente teve na Europa também resultados um pouquinho mais fracos do que se esperava. A gente teve nos Estados Unidos a manutenção da taxa de juros entre 0 e 0,25. Todo mundo está nessa expectativa de um novo pacote de estímulo no Congresso americano, que ainda não avançou, né, ainda está em negociação. Então, essa demora, essa cautela, ela também vem causando uma certa apreensão dos investidores. Então, tudo isso, né, vem trazendo o mercado para um cenário um pouco mais de cautela, um pouquinho mais de lado, e a gente vendo esse recuo. Existe a preocupação com o lado fiscal no Brasil, a gente não avançou muito com as reformas, né? Se discute muito a extensão do auxílio emergencial, então se fala em fazer esse auxílio emergencial por mais 3 meses, né? Um valor de R$200, se discute qual é o público que vai receber, então se pensa em restringir um pouco mais. Essa semana mesmo teve um evento do Credit Suisse, né? O Paulo Guedes ele comentou sobre essa questão da extensão do auxílio emergencial e falou que isso vai ficar muito condicionado também a corte de alguns gastos, né? Principalmente aquelas despesas automáticas, né? Quando a gente tem ali setor de educação, segurança, o reajuste dos salários dos funcionários públicos, e tudo isso dentro do momento que a gente vive, né? De eleição para a presidência da Câmara, dos deputados e para o Senado, automaticamente fica um pouco mais complicado você conseguir avançar com esses temas. Então, é uma coisa que vai se adiando. E todo esse imbróglio, né, que a gente observa em relação à questão do coronavírus, em relação às vacinas, em relação ao lado fiscal no Brasil, aos resultados das empresas, trouxe esse movimento de cautela no mercado de maneira geral. É interessante você comentar essa fala do ministro Paulo Guedes, porque ela gerou uma certa apreensão no mercado, né? E, de certa forma, foi uma resposta que ele deu aos principais atores do mercado financeiro, né? Porque há essa apreensão, há uma sedução pelos dados de popularidade do presidente que vem caído e tem também, segundo especialistas em ciências políticas, relação direta com o fim do auxílio emergencial. A gente sabe que os R$600 que foram o suporte inicial a partir de abril e depois de 300 em mais 3 meses, foi importantíssimo para a manutenção da economia brasileira, não só para o sustento, claro, mas também para a manutenção de bons índices econômicos, que foi, inclusive, objeto de análise e verificação de que a inflação acabou subindo muito por conta disso. E com uma segunda onda sendo muito clara, né, acontecendo não só no Brasil, mas também na Europa, Estados Unidos, na Ásia isso também, ficou a pergunta, né? Bom, e aqui no Brasil? A pandemia continua, o auxílio termina. Então, essa sedução por prorrogar o auxílio emergencial, que, aliás, é a plataforma dos 2 candidatos à presidência da Câmara, é bom que se registre, né? Está na pauta dos 2, levou a apreensão para os mercados, né? Então, isso foi realmente tema de discussão e foi tema de uma fala do ministro da Economia em relação a isso. Porém, eu queria chamar a atenção para outros dados, Cadu. A gente teve aí dados do emprego, né? O Brasil teve uma consolidação do desemprego em 14,1%, dados anteriores davam conta de 14,4%, mas o CAGED, surpreendentemente, teve aí um aumento de geração de empregos com carteira assinada em 142 mil novos postos. A gente ainda não tem uma mensuração um pouco mais refinada e de que maneira isso impacta ou pelo menos direciona uma recuperação do emprego no Brasil, mostra que o desemprego ainda está elevado, mas eu queria te fazer a pergunta, assim, de que maneira você acha que isso pode impactar
nos mercados, assim, é um bom número? Foi um bom número? Que vai até um pouco de maneira oposta aos dados do IBGE, é uma questão retórica, até de questões técnicas, de como os dois institutos observam e fazem essa medição de emprego, mas isso à parte, como é que isso pode se refletir no mercado? Como é que isso pode talvez se refletir na nossa economia e nos mercados daqui para frente? A gente teve esse dado importante, né? A gente, como você comentou, a taxa de desemprego aí recuando um pouco, né? Ainda de maneira bem pequena ali, mas até de certa forma surpreendendo um pouco, né? E é um dado positivo, a gente não tem como tirar isso do radar, porém, eu acredito que essa parte da retomada do mercado de trabalho, ela vai estar muito atrelada também ao avanço dessa questão da vacinação. Então, eu acho que as empresas, né, elas começaram a projetar um cenário um pouco mais otimista para 2021, que a economia ela vai andar, as pessoas vão ser vacinadas, a gente vai ter uma retomada. Então, teve essa expectativa, né, ainda tem essa expectativa, e você vê ali as empresas começando a se movimentar. Um exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, setores de varejo, que a gente teve períodos muito, muito longos ali de diversos segmentos, né, fechados. A gente pode falar dos shopping centers, por exemplo, né? Então, essa reabertura, automaticamente ali você vai ter uma realocação de pessoas no mercado de trabalho. Só que eu acho que ainda é um movimento muito tímido. E isso vai depender muito da forma como esse calendário de vacinação, essa imunização da população, ela venha efetivamente a acontecer ao longo aí desse primeiro trimestre ou do primeiro semestre. Eu já estou achando que essa coisa vai se estender aí pelo menos por 6 meses. Existe essa preocupação também com essas variantes do vírus, né? A gente viu, por exemplo, se não me engano, foi a Johnson & Johnson, que ela divulgou ali em resultados globais a efetividade da vacina, ela reduziu, ela estava lá em 80%, se não me engano, e depois foi para 60 e poucos. Ainda está acima dos 50%. Ela previa resultados acima de 90%, mas ela divulgou resultados mais práticos e a eficácia comprovada foi de 66% na prevenção de doenças moderadas e graves. O que não foi bem visto pelos mercados, por incrível que pareça, apesar de que a vacina da Johnson & Johnson, ela, que é organizada pelo laboratório Janssen, ela tem uma questão diferencial importante, que ela é administrada em dose única, né? Então, isso faz com que a produtividade da vacina ela seja maior, né? Enquanto todas as vacinas até aqui, desde a Sputnik V até a Coronavac, todas elas, obrigatoriamente, você precisa de 2 doses, ou seja, você precisa de uma produção dupla para dar conta da imunização das pessoas, né? E essa vacina tem esse diferencial, mas foi mal visto pelo mercado. Porém, o que o laboratório diz, sem ser muito específico, já sendo, é que a pesquisa, sobretudo em fase 3, ela foi organizada na África do Sul, já contando com a nova variante do coronavírus. Nós temos 3 variantes do coronavírus, a que foi do Reino Unido, a que apareceu na África do Sul e que foi motivo de estudo dessa fase 3, que foi conduzida agora em novembro, início de dezembro, pela Johnson & Johnson, e a variante que é pré-determinante do Brasil, mais precisamente a variante de Manaus, que inclusive foi divulgado nessa sexta-feira, de que permite a reinfecção, veja só. Ou seja, os laboratórios estão tendo que dar conta dessas mutações genéticas do coronavírus que, por incrível que pareça, não são tão grandes, mas ainda assim estão levando os cientistas a ficarem de cabelo em pé. Exatamente. E o que preocupa nesse lado, né, nessa questão? É que acontece o seguinte, quanto mais tempo você leva para imunizar a população, e a gente vem observando o número de casos aumentando, ou seja, o vírus está circulando cada vez mais em mais organismos, em mais pessoas, em mais países, automaticamente a chance de você ter novas mutações ela vai aumentando, né? Conforme o vírus ele está se transmitindo mais, ele está, né, se espalhando mais, essa chance de mutação se torna maior. E, ao mesmo tempo, com a demora de você fazer essa imunização da população, a chance de você lá na frente, talvez essa vacina se tornar menos eficiente, ela vai evoluindo, né? Então, esse risco, eu acho que é uma coisa que chamou a atenção do mercado, é uma coisa que preocupa,
e isso a gente não pode, né, esquecer nem tirar do nosso radar. Então, essa preocupação, acho que isso mexeu bastante com o mercado também. Interessante. E só para dar dados mais concretos, a Bolsa acabou fechando em 3,21 negativos aos 115.067 pontos. Cadu, aliado a toda essa instabilidade, volatilidade nos mercados, a gente teve aí essa semana sendo dominado pela questão do smart squeeze, né? É um termo que a gente vai colocando no vocabulário dos investidores, mas é sempre bom aprender, né? É sempre bom estar antenado com os acontecimentos do mercado financeiro. E foi um case, né, que aconteceu nesta semana, eu diria, novidade. Eu, pelo menos, não lembro de um movimento especulativo como que aconteceu essa semana no mercado financeiro. Se você me permite, Cadu, e me corrija, por favor, eu vou me arriscar a tentar explicar rapidamente e em palavras simples o que aconteceu se eu não me engano, foi terça ou quarta-feira. Me ajuda aí, Cadu, foi terça ou quarta? Agora me fugiu quarta-feira, né? Me fugiu o dia exato. Mas vamos lá, o que aconteceu? O que é o Smart Squeeze que aconteceu, que está todo mundo falando aí? Tem uma loja que vendia jogos de videogame chamada GameStop lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do nosso mercado, muitas ações são comercializadas no mercado financeiro. E essa GameStop é uma loja que vendia jogos para videogame. E ela, naturalmente, vai muito mal das pernas, né? Porque os videogames hoje em dia, praticamente, os jogos físicos não existem, né? Você baixa tudo, o seu filho, a sua filha que curte um videogame, já deve saber que eles baixam os joguinhos tudo da internet diretamente do console. E o que aconteceu? Havia um grupo de discussão na internet, que são muito comuns hoje em dia, num site chamado Reddit, e a galera do Wall Street Bets, né, digamos assim, as apostas de Wall Street, resolveu fazer uma compra em massa dos papéis dessa empresa para tentar frear uma posição vendida de grandes instituições financeiras, né? Ou seja, instituições que apostavam que aquela ação, a ação da GameStop, iria cair. O que aconteceu? Todo mundo resolveu comprar, eles tinham aluguéis de ações ali que eram posicionados para venda, né? Ou seja, eles alugavam a ação a um preço X, esperavam a queda, depois que vencia aquele aluguel, o preço estava mais baixo, eles compravam a ação com preço baixo, tinham vendido a um preço alto e embolsavam o lucro dessa diferença. Então, para tentar frear esse movimento especulativo dos grandes bancos, é um movimento especulativo, e isso faz parte do mercado, houve uma compra em massa dos papéis dessa empresa lá no final de dezembro. Então, houve um aumento absurdo de mais de 300%. Eu confesso que não tenho o número exato. Mas o que é mais importante nisso? Mais de 1.000. Mais de 1.000%, exato. Mais de 1.000%. O papel saiu de $10, alguma coisa assim, e foi para 300, exato. Foi um salto absurdo. Pois é. E aí, tudo isso agora, isso assim, da noite para o dia, pessoas que investiram 10 mil, 5 mil dólares lá no final de dezembro, simplesmente viraram milionários, né, em um mês, porque os papéis subiram esse valor aí que o Cadu mais ou menos falou. E isso acendeu os olhos lá de Wall Street, um movimento especulativo forte. Houve um movimento semelhante com outras ações, sobretudo da AMC, que é uma cadeia de cinemas lá nos Estados Unidos, que subiu mais de 100%, 167%, e a moda parece ter se espalhado pelo mundo, chegando aqui ao Brasil, onde os investidores, aí não lá do Reddit, o site de discussões americano, mas sim aqui por grupos de investidores do Brasil, pelo Telegram, eles se organizaram e tentaram puxar algumas ações. Isso acendeu os olhos da CVM, inclusive as ações que foram, digamos assim, usadas pelos investidores, foram as ações do IRB, e o IRB teve um salto imenso, chegou a ser negociado a mais de 18% de valorização. Tanto que nessa sexta-feira, a CVM negociou apenas em leilão as ações do IRB. Bom, como diria meu pai, noves fora zero, o que a gente pode depreender de tudo isso que aconteceu, Cadu? É a sardinhada tentando ganhar dos tubarões? Como é que você viu aí essa questão dessa semana? É um movimento que é difícil a gente ainda entender exatamente, né?
Eu acho que é um fenômeno que a gente observa, um efeito basicamente aí vamos botar aí, das redes sociais de maneira geral, que essa capacidade de você se comunicar de uma maneira rápida, de você atingir muitas pessoas e você conseguir coordenar certos movimentos, né? A gente viu eventos semelhantes, por exemplo, durante a eleição própria da candidatura do Trump, a gente viu isso no próprio TikTok, né? Rapidamente, a questão do TikTok foi uma mobilização de usuários da rede social, que hoje em dia talvez seja a mais popular do mundo, né? O TikTok, aqueles videozinhos curtos e tal. Muitos usuários, sobretudo da Coreia do Sul, se mobilizaram através da internet para um comício que o presidente Trump iria fazer em Ohio, estado de Ohio, nos Estados Unidos. Eles compraram quase todos os ingressos de uma convenção que seria feita em plena pandemia, mas, logicamente, eles não foram, né? Eles marcaram, aliás, não compraram, eles marcaram presença, chegaram lá, não foram. Então, foi um fiasco em termos de público, o Trump discursando para quase ninguém, né? E, teoricamente, Exatamente. Lá estava dando como se o estádio pudesse estar lotado, né? Então, essa mobilização em massa, essa comunicação rápida, como chamou a atenção do Cadu, mobilizou os usuários do TikTok para usar uma linguagem aí que os meus sobrinhos e a galera usa para trollar o presidente norte-americano à época, o Donald Trump. Perfeitamente. Então, a gente observa, né, que esse é um fenômeno dessa nova geração, né? E são coisas, né, você pensar, né, que um aplicativo TikTok, você tem um efeito dentro de uma campanha presidencial nos Estados Unidos, né, no efeito que foi de você boicotar, né, um comício. A gente começa a ver a capacidade de interferência que isso pode ter nos diversos ambientes possíveis de se pensar. Então, a gente viu agora acontecendo dentro do mercado financeiro. Por que isso chama a atenção? É porque é um movimento que é difícil você prever. A dificuldade de você conseguir se defender de um movimento desse, ele é muito complicado. E a motivação pelo qual, né, pode trazer um movimento nesse sentido, ele também se torna difícil, né? Então, isso traz uma incerteza maior para o mercado, é uma coisa que chamou a atenção dos agentes, né, de mercado, regulatórios nos Estados Unidos. Então, eles vão observar isso. E eu não tenho muito como comentar, porque é uma coisa, como você falou, né, inédita. Eu também não me recordo de nenhuma coisa do gênero. Você pode até pensar movimentos parecidos, existem movimentos especulativos desde sempre, mas eu acho que com a velocidade, com o impacto e coordenação que foi feito dessa vez, né, eu acho que nunca teve, nunca teve mesmo, assim, nada próximo assim, né? Então é uma coisa que chama muita atenção. Eu estou propondo esse debate porque isso chama a atenção do investidor, né? Com certeza. Até que ponto ele está protegido por regulações, Exato. Até que ponto ele pode participar de movimento especulativo desse. Muita gente já veio perguntar, né? Pô, e aí, qual é a próxima ação que eu posso comprar? Eu falei, calma, não é bem assim. Inclusive, isso talvez tenha aí alguns questionamentos jurídicos, né? Porque isso é um ataque especulativo, né? Então, exato. Mas assim, também, vamos lá, eu não quero me alongar, mas também não vou deixar de botar o dedo na ferida. Até que ponto isso também já não acontece, mas lá no andar de cima, né? Lá com os grandes bancos, os big players, os market makers, né? Sejamos honestos, talvez a sardinhada pela quantidade de pessoas chame a atenção, mas pelo volume financeiro que os grandes bancos, as grandes instituições movimentam, isso, digamos assim, não é tão raro de ter acontecido, né? A gente pode falar, a gente não precisa voltar muito no tempo, a gente pode falar especificamente da crise de 2008, né? Bem lembrado. A crise do subprime, ela foi muito influenciada pela venda de produtos, né? Ou até estruturação de produtos de crédito que o público em geral não sabia, mas quem fazia a venda e a distribuição eram os grandes bancos e fizeram muito dinheiro em cima desse mercado, né? Vendendo ali ativos financeiros que o investidor lá na ponta final, ele obviamente não entendia aquele produto, aquele derivativo encapsulado ali dentro simplificado entre aspas, né? E sem entender o risco daquelas aplicações que estavam sendo feitas, e isso inflou o mercado e gerou toda aquela crise que a gente conhece bem, né? Viveu ali, participou. E
Então, assim, eu acho que existe e você está criando um novo caminho. Então, essa incerteza, né, e essa coordenação das pessoas físicas de fazerem movimentos especulativos nesse sentido, ela vai chamar a atenção, ela gerou prejuízos grandes para hedge funds, né, grandes fundos americanos que estavam com posições vendidas, como você bem mencionou, né, tiveram que se desfazer de outros ativos. Isso, inclusive, pesou para o mercado, gerou uma queda na Bolsa, porque